ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 13 vítimas de trabalho escravo são resgatadas em Barcelos, no interior do estado. Na zona sul de Manaus, idoso de 67 anos morre depois de ser atropelado por um caminhão. Em menos de 24 horas, um outro acidente por pouco não faz vítimas. Também na zona sul, um caminhão tomba no Educandos. Reajuste dos professores volta a causar confusão na Assembleia e sessão é suspensa mais uma vez. E você vai ver ainda, Forças Armadas cercam o entorno de Manaus durante a Operação Ágata por causa da Copa. Militares de 6 países participam. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma operação do Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Exército e a Polícia Civil, resgatou 13 pessoas vítimas do trabalho escravo na região de Barcelos, interior do Amazonas. No meio da floresta amazônica, os trabalhadores mostram as condições de trabalho. É no igarapé que eles tratam a comida, retiram a água para beber, lavam roupas e tomam banho. No local não há banheiro. O alimento principal é o peixe que vem do rio e cozido no fogo a lenha. O único abrigo é este barraco de palha. A iluminação vem da lamparina a diesel. Hoje você trabalhou ou não? Hã? Hoje você trabalhou? Trabalhei, sim. Chegamos nesse instante do mato. Chegaram agora do mato, né? Tá. Até hoje o senhor recebeu alguma coisa? De salário ou foi só adiantamento? Só adiantamento. Francisco é uma das 13 pessoas resgatadas em situações análogas a trabalho escravo. Entre elas, 2 indígenas. Todas extraíam a piaçava, matéria-prima utilizada na fabricação da vassoura, na região de Barcelos, a 396 quilômetros de Manaus. Essa é a principal atividade econômica. De acordo com o Ministério Público, o empresário tinha um intermediador que contratava os trabalhadores e eles já começavam na atividade endividados, porque todo o mantimento necessário no campo de trabalho era comprado do empregador. Sendo que muitas vezes, ao final do ciclo de trabalho, que durava até 6 a 7 meses, os trabalhadores não quitavam essa dívida do adiantamento da mercadoria e entravam num círculo vicioso de endividamento que viciava a relação e criava uma situação de servidão por dívida. Este homem que intermediava também é vítima. Ele acumula uma dívida de cerca de 30 mil reais. Pelo menos a minha esperança do barco é eu trabalhar, né? Até quando eu tiver força, em vez de trabalhar para cá, um dia eu pagar. Durante o balanço da investigação, procuradores disseram que mais pessoas são vítimas desse tipo de crime na região e outros empresários são investigados. Isso é uma realidade centenária, uma realidade que há muito tempo ocorre na região, mas isso não impede que a gente reconheça a necessidade de mudanças, principalmente em razão do que estabelece a Constituição e em razão da necessidade que o poder público apoie a exploração dessa atividade, mas de uma maneira que obedeça à legislação. Um dos empresários citados durante a fiscalização é Luiz Cláudio Moraes Rocha. Ele já prestou depoimento ao Ministério Público. Em um acordo com o Ministério Público do Trabalho, Luiz Cláudio se comprometeu em pagar R$ 125 mil de direitos trabalhistas e outros 130 mil por danos morais aos 13 trabalhadores. O pagamento deveria ter sido efetuado no último dia 9 de maio, sexta-feira, mas o acerto não foi cumprido. Os procuradores buscaram contato novamente com o empregador, mas ele não foi achado. Foram registrados 27 autos de infração. O suspeito pode responder pelo crime de redução à condição análoga de escravo. A pena máxima por cada vítima é de 8 anos de prisão. Um idoso de 67 anos morreu na manhã de hoje, depois de ser atropelado por um caminhão no Educando, zona sul da cidade. José Paiva Borges estava na calçada quando foi atingido e morreu na hora. O motorista Davison Cristiano Batista Rocha disse à polícia que não viu o senhor. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
e também vai ser submetido a exames para conferir se ele havia consumido bebida alcoólica. E agora à tarde, uma carreta com mercadorias tombou próximo ao Porto Chibatão e por pouco não atingiu um mototaxista que estava parado ao lado dela num sinal. O incidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde, quando o motorista da carreta foi fazer a curva na rua Felizmino Soares, no bairro de Educandos, e acabou virando. Apesar de ninguém ter ficado ferido, testemunhas contam que o incidente poderia ter sido pior. Aí ele foi subir a ladeira e ficou estacionado do lado do outro moto do container. Aí o container virou, o pessoal aqui gritou para ele. Se não tivesse gritado, acho que a carreta tinha passado por cima dele. Aí ele gritou, ele saiu. Quando ele saiu, a carreta tombou. Aí ele pegou, sentou ali, ficou preocupado, ficou com a batida do coração acelerar, baixar a pressão dele. O pessoal deu um pouco d'água para ele, ele foi embora. Agentes do Manaus Trans ficaram auxiliando os motoristas porque o trânsito no local ficou complicado e só voltou a fluir normalmente a partir de 2 horas, quando a carreta foi retirada. Depois do intervalo, você vai ver que a cheia prejudica os moradores de Barreirinha, no Baixo Amazonas. A gente volta já.